Eu vejo que esse raciocínio, né, que a própria engenharia me ajudou a desenvolver, contribuiu, por exemplo, para que na época da pandemia, no início da pandemia, eu pensasse, bom, o que eu posso oferecer para as pessoas que possa trazer uma transformação muito rápida e de uma forma condensada, com bastante profundidade. Então, que ela possa expandir a consciência, a copa da árvore, e ao mesmo tempo aprofundar as raízes nesse momento que está todo mundo em lockdown e tal, e que seja uma experiência, porque a grande questão das constelações é que, como ela é experiencial, como é que você vai trazer essa experiência para o online? Então, essa foi uma questão que eu fiquei, uma pergunta, e eu falei, bom, como eu tenho, né, essa prática das meditações e, portanto, das meditações guiadas já há muito tempo, então na época que eu praticava, né, bastante meditação, antes de casar, eu fazia muitas meditações, eu conduzia muitas meditações guiadas, então eu falei, bom, essa era uma das constelações preferidas, uma das formas de constelar preferidas de Bert Hellinger. Então eu vivi muitas transformações com ele através de constelações guiadas, através de visualizações. Então eu falei, bom, é isso. Então eu vou fazer visualizações. Em qual sequência? Vamos começar do núcleo. Né? Que núcleo? A sua relação com a criança ferida. Então, se você não vai lá e não começa a se conectar primeiro com você mesma e com toda a sua dor e com todos os seus traumas e a sua ferida, as suas feridas, não vai dar para você ir lá para os seus pais. Por isso que eu sinto que para mim foi tão rápido, porque eu já estava num processo terapêutico e já estava cuidando das dores da minha criança. Então já tinha um adulto ali para cuidar dessa criança e foi esse adulto que foi lá fazer essas falas de solução para o pai e não a minha criança, né? Quando a gente diz criança interna, a gente também está falando de uma metáfora, né? Que metáfora? Partes nossas, partes da nossa psique que não amadureceram e nós chamamos de criança interior. Então, quando nós aprendemos a cuidar dessas partes nossas que não amadureceram, aí a gente pode, né, seguir para trabalhos mais profundos em relação à nossa sombra, né, porque nós já estamos mais preparados num sentido mais psicológico, nós vamos estruturando o nosso ego, e aqui quando a gente fala de ego, não é aquele ego egocêntrico, é um ego que diz respeito à estruturação de uma personalidade adulta que é capaz de lidar com todas as suas partes imaturas que ficaram fixadas lá na infância. Então a jornada começa com você encontrar a sua criança ferida e deixar que ela expresse todos as dores, as mágoas, os ressentimentos e tal. Porque senão você vai lá para tomar os seus pais cheia de passado, né? E como você tá cheia de passado ou cheio de passado, não cabe mais nada ali. Então você vai precisar esvaziar um pouco esse balde, né, de emoções, dar uma liberada. Então a primeira aula, a primeira meditação já é um mergulho profundo na tua história, na tua biografia. Aí sim, você vai para a mãe, que é a primeira conexão que todos nós fazemos é com a mãe, depois terceira aula para o pai, para daí você ir para a ancestralidade. No fundo, a jornada é o caminho que eu fiz, né? Então, aí você vai para a ancestralidade, vai aprender a preencher o seu mapa genealógico, vai perceber as suas origens, ou seja, vai aprofundando as raízes dessa árvore, e aí sim, você vai para a relação de casal, porque aí você, né, resolveu a pepinada toda aqui, liberou, criou um pouco mais de espaço para poder olhar para uma outra pessoa e vê-la um pouquinho em quem ela é, porque o que acontece nos nossos relacionamentos é que a gente vai tão cheio de nós mesmos que nós só nos vemos no outro, enxergamos as carências, enxergamos as possibilidades do outro preencher as nossas carências. A gente vai para os relacionamentos assim com uma listinha de tudo aquilo que a gente quer que o outro seja. Eu quero uma pessoa assim, uma pessoa assada, né? Ou seja, muita autoimportância. Então eu sempre digo para os meus alunos assim, pega essa listinha
né? Você que está buscando um relacionamento, ou mesmo você que está casada, eu queria que ele fizesse isso, eu queria que ela fizesse aquilo, eu queria... Pega essa listinha, joga no lixo, faz uma outra listinha. A listinha de tudo que você pode oferecer para a pessoa que está com você, né? Então, o que você pode oferecer? E aí a gente já vai para um lugar também mais saudável nas relações. Mas, enfim, relacionamentos. Aí a gente vai só aí, depois, né? Seria a aula 6, é que a gente vai para a prosperidade. Então, veja que o assunto dinheiro é um assunto que precisa passar por várias etapas até que o dinheiro possa ser só dinheiro. Porque antes dele ser dinheiro, ele ainda é muitas coisas. Então, o dinheiro é uma história lá do seu avô que perdeu tudo. Daí o dinheiro, ele pode ser as frustrações do seu pai. O dinheiro pode ser a forma de você salvar a sua família. O dinheiro pode ser... o dinheiro pode ser aquele que vai substituir, por exemplo, emoções como o medo. Então, eu quero ter dinheiro para poder aliviar o meu medo de não ter dinheiro e de ficar sem dinheiro, né? Então, o dinheiro substitui prazeres. Então, o dinheiro, para que ele possa chegar a ser só dinheiro e cumprir a natureza dele, que é ser dinheiro, e qual é a natureza do dinheiro? Promover a vida, né? Viabilizar a vida em movimento, porque ele é uma energia não é parada, não é um bloco. Então, o dinheiro é como um rio. A natureza dele é movimento, né? E ele serve para viabilizar a vida com todas as suas experiências, né? E aí, né, a gente tem eu falo bastante disso também no curso, a Alma do Dinheiro, a pirâmide de Maslow, né? Que é a pirâmide das necessidades humanas. Então, a gente sabe que enquanto a gente está lá preso ainda na esfera doméstica, querendo ganhar dinheiro para suprir questões dessas esferas ligadas à família, o dinheiro ainda virá para nós para a sobrevivência.